Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1178 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver novidade. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E já aproveita para compartilhar com aquele amigo, deixar aquele like e também para compartilhar na sua rede social preferida, que assim todo mundo vai saber que você está nos ouvindo. E não esquece também de marcar a gente, né? Claro. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido no Código Penal. É uma tese de repercussão geral, tema 1267 do STF, e a tese ficou da seguinte forma: é constitucional o indulto natalino do artigo 5º caput e parágrafo único do Decreto Presidencial 11.302, de 22/12 de 2022, ou seja, trata do indulto natalino de 2022. Basicamente, gente, vamos lá, qual é o ponto aqui? O ponto é que o artigo 5º, ele traz um indulto para aqueles crimes com pena máxima em abstrato igual ou inferior a 5 anos, configurando as penas individualmente em caso de concurso de crimes. Resumindo, o Zezinho cometeu 3 crimes em concurso material, mas foram crimes com pena em abstrato inferior a 5 anos, pena máxima. É possível o indulto? É possível, tá? Por quê? Porque se verifica individualmente a pena de cada um desses crimes. Gente, é um critério constitucional a ser adotado? É um critério constitucional a ser adotado. Por quê? Porque o presidente da República tem discricionariedade de definir quais são os critérios dentro, naturalmente, daqueles limites materiais e formais que estão previstos na Constituição. Que limites são esses? Gente, limite material são aqueles crimes que, pelo artigo 5º da Constituição Federal, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Quais são? Tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e o terrorismo. E, além disso, também os crimes hediondos. Então, temos tortura, tráfico de drogas, terrorismo e crimes hediondos. Esses são crimes que são insuscetíveis de graça ou anistia. E se é insuscetível de graça, não pode também o indulto, que seria algo como uma graça coletiva. O interessante desse julgado é que ele trouxe de uma forma bem didática quais são os contornos que são possíveis para o indulto dentro dos precedentes no âmbito do STF. Vamos aqui ler, o que o STF traz. 1. Sua concessão observa a competência privativa do chefe do Poder Executivo e isso não viola a tripartição dos poderes. 2. Trata-se de um instrumento constitucional próprio ao mecanismo de freios e contrapesos. 3. É ato discricionário cujo juízo de conveniência e oportunidade se insere com exclusividade na alçada decisória do presidente da República. 4. Como ato administrativo, seus requisitos devem atender às hipóteses constitucionais, legais e moralmente admissíveis. 5. Não se vincula a determinada política criminal, embora possa evidenciá-la. 6. Não está limitado à jurisprudência sobre a aplicação da legislação penal. 7. É causa de extinção da punibilidade. 8. Não atinge os efeitos secundários da condenação. 9. Subordina-se aos limites constitucionais explícitos e implícitos. E 10. Sua revisão, respeitado o mérito do ato, não afronta o princípio da separação dos poderes. Então, isso aqui é o que a gente tem de condensado na jurisprudência do STF acerca do tema, tá? Então, vai lá no teu material escrito e destaca esse ponto, anota aí no seu resumo, enfim,
porque isso aqui é muito importante, gente. E eu trouxe lá no material escrito também algumas tabelas, diferenciando, inclusive, graça, anistia e indulto, e trazendo também alguns pontos específicos acerca de cada um desses temas. Então, acesse lá o material escrito, porque tem muito aprofundamento importante, beleza? Então, como é que ficou a tese? É constitucional o indulto natalino do artigo 5º caput e parágrafo único do Decreto Presidencial 11.302 de 2022. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por violar o princípio da simetria e os princípios constitucionais sensíveis a norma da Constituição Estadual que deixa de prever a perda do cargo de governador e de vice-governador que se ausentem sem autorização da Assembleia Legislativa por mais de 15 dias. Então, qual é o parâmetro constitucional aqui? É o artigo 83 da Constituição. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. E aí, qual foi o problema? A Constituição do Estado do Amazonas trouxe só assim: sem licença da Assembleia Legislativa do Estado, o governador e o vice-governador não podem ausentar-se do Estado e do país quando o afastamento exceder a 15 dias. Não trouxe, então, aqui que essa ausência teria como efeito a perda do cargo. Aí vem a pergunta: é possível essa previsão ou deveria haver uma simetria entre o que está previsto na Constituição Estadual em relação àquilo que está previsto na Constituição Federal? Gente, teria que ter simetria, tá? É norma aqui de reprodução obrigatória. Por quê? Porque aqui nós temos uma norma que visa a preservação da forma federativa do modelo republicano e que, portanto, é um princípio constitucional sensível. E aí, como foi que o STF decidiu? Ele deu uma interpretação conforme a Constituição para dizer que essa ausência por mais de 15 dias terá como efeito a perda do cargo nos termos do artigo 83 da Constituição Federal e também determinou que a eficácia aqui é ex nunc, ou seja, daqui para frente. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, norma de Constituição Estadual que deixa de prever a perda do cargo de governador e de vice-governador que se ausentem sem autorização da Assembleia Legislativa por mais de 15 dias. Quais são os fundamentos principais? Violação do princípio da assimetria e de princípios constitucionais sensíveis. Seguindo em frente, próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 12.153 de 2009, Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e temos uma tese de repercussão geral, é o tema 1396 do STF. A tese ficou da seguinte forma: 1. É possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início do cumprimento de sentença nos juizados especiais, nos termos da ADPF 219. E 2. É fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para a atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início de execução de sentença em juizados especiais. Então, bora lá, não é? Na verdade, nós temos aqui um julgado que ele remete àquilo que o STF decidiu lá na ADPF 219. Naquela oportunidade, o STF entendeu que é constitucional, não é, que é perfeitamente válida a tal de execução invertida em face do poder público. Naquela ocasião, o julgado tratava de juizado especial federal. Mas bora lá, o que é a execução invertida? É basicamente, imagina a situação que você ganha uma ação em face do Estado e após a decisão transitada em julgado, o próprio Estado traz aos autos uma planilha de cálculo com o valor que é devido e apresenta esse valor, e aí cabe ao credor discordar ou concordar. E aí, caso concorde, né, poderá haver já o pagamento voluntário da obrigação via requisição de pequeno valor.
É possível? É, né? Nós já vimos que é perfeitamente possível. E por que que é possível, gente? Porque isso está perfeitamente de acordo com os princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade do processo. E aí o que o STF diz agora? Que da mesma forma que cabe no âmbito do Juizado Especial Federal, também cabe no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Então aqui falando em justiça estadual. Por quê? Um dos pontos principais é a igualdade entre entes federativos e a vedação a um tratamento diferenciado. Então, se pode em relação à União, por que que não pode também em relação aos estados? Além disso, há uma compatibilidade aqui com o princípio da separação dos poderes, inclusive do dever de lealdade do Estado, né, para com o cidadão. Também se entendeu que não se cria aqui uma obrigação desarrazoada, já que, na verdade, o Estado sempre vai ter que fazer uma planilha de cálculo, nem que seja para bater com a planilha que o cidadão está trazendo, né? Então, óbvio que o Estado sempre vai fazer o cálculo. Ele pode não apresentar no processo a princípio, né? Ou não apresentar primeiro, mas ele tem que fazer o cálculo para verificar se aquele valor que está sendo imputado pelo exequente está correto. Então, também não há aqui uma criação de um ônus para o Estado. Então, por tudo isso, é muito válido, não é? E é aplicável tanto no âmbito dos juizados especiais federais, quanto também no âmbito dos juizados da Fazenda Pública, aqui, juizados estaduais. E o segundo ponto da tese vai dizer tão somente que a verificação se o exequente é hipossuficiente no caso concreto é uma questão de fato. Então, isso daí não pode ser rediscutido a nível de recurso extraordinário. Então, é possível essa execução invertida? Perfeitamente possível. Agora, a verificação se no caso concreto ela seria cabível ou não, isso daí é algo que é afeito às instâncias ordinárias. Então, como é que ficou a tese? 1. É possível exigir da Fazenda Pública a apresentação de documentos e cálculos para o início do cumprimento de sentença nos juizados especiais, nos termos da ADPF 219. Ponto 2. É fática a controvérsia sobre a hipossuficiência da parte credora para atribuição à Fazenda Pública do ônus de apresentação de documentos para início da execução de sentença em juizados especiais. Gente, antes de seguir em frente, aquele convite bem rápido, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os nossos materiais e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem conhecer o Mapa do Aprovado, também um curso que te ensina a estudar. Nele você vai ter acesso a videoaulas que te ensinam a organizar um plano de estudos totalmente focado na tua realidade. E, por último, também a editora integrada, a nossa editora que tem feito a diferença também nas provas de título. Então, se você tem um texto já na gaveta, uma monografia, um TCC, uma dissertação de mestrado, manda para a gente que nós temos a possibilidade de publicar isso como livro e pode ser um baita diferencial também na tua prova de títulos. Palavra da sorte hoje, gente, é notebook. Digita aí para eu saber que você está me ouvindo até agora e para eu saber também que eu não estou conversando sozinho. E vamos para o último julgado de hoje, foi inserido na Constituição Federal e é o tema 111 da repercussão geral. O regime previsto no artigo 78 da DCT é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados com amparo no dispositivo até a concessão da medida cautelar na ADI 2356 em 25/11/2010. Então, bora lá, não é? Nós temos aqui um julgado que trata sobre o artigo 78 da DCT, que foi inserido pela Emenda Constitucional 30 de 2000, e que lá em 25/11/2010 já foi proferida a medida cautelar, determinando a suspensão dos seus efeitos. E posteriormente, lá em 2024, no informativo 1135, nós conversamos sobre a decisão nessas ADIs, que foram a 2356 e 2362, considerando esse dispositivo inconstitucional.
E o que esse artigo traz de tão ruim? A emenda foi editada em um contexto de grave crise fiscal nos estados e municípios. Eu quero saber quando é que nós não tivemos, não é, dentro do nosso período, uma grave crise fiscal, mas enfim, nesse período houve um grande acúmulo de precatórios, aqui estamos falando do ano 2000, tá? E aí, muitos entes federativos não conseguiam honrar com os precatórios dentro daquilo que está previsto no artigo 100 da Constituição Federal. E aí, essa emenda trazia uma possibilidade de quitação desses precatórios em até 10 anos por meio de prestações anuais iguais e sucessivas que eram acrescidas monetariamente e também de juros legais. Também autorizava a cessão de crédito pelo beneficiário. Estabelecia ainda, lá no parágrafo 2º, que caso essas prestações não forem liquidadas até o exercício a que se referem, poderia haver aqui uma compensação com os tributos que eventualmente fossem devidos pelo titular. Então, também essa possibilidade de compensação, né, em relação a tributos. Tudo isso, gente, foi julgado inconstitucional, tá? E quais foram os fundamentos? Primeiro, aqui uma dilação indevida da obrigação do Estado. Porque, veja só, a obrigação do Estado no precatório já é uma obrigação muito benéfica para o Estado, não é? Queria eu, por exemplo, poder pagar as minhas dívidas através de precatório. Então, já é uma relação onde existe uma benesse muito grande para o Estado. E aí, querer trazer um prazo de uma década para pagar um precatório já é demais, não é? Além disso, há uma violação da coisa julgada e do direito adquirido, porque traz um novo regime de pagamento sem consentimento dos credores. Isso afetava, inclusive, direitos já consolidados em decisões judiciais transitáveis em julgado. Além disso, né, ponto 3, uma afetação do direito de propriedade, porque transformava o precatório em um crédito ilíquido e de difícil execução. Ponto 4, uma distorção da isonomia entre credores, porque fixa um marco temporal, que são as ações ajuizadas até 31/12/99, dando um tratamento mais oneroso a esses credores sem nenhuma justificativa razoável, então quebraria a isonomia. E, ponto 5, a utilização desses precatórios para a quitação de tributos, seria o poder liberatório. Também se entendeu que aqui seria uma prerrogativa desproporcional dentro de um regime que já é muito benéfico para o Estado, que é o regime de precatórios. Então, por todos esses motivos, foi considerado inconstitucional. E agora essa tese de repercussão geral vem reforçar aquilo que foi decidido nas ADIs 2356 e 2362 do DF, que nós comentamos exatamente ou praticamente um ano atrás, lá no informativo 1135 aqui do STF. Então, como é que ficou a última tese de hoje? O regime previsto no artigo 78 do ADCT é inconstitucional, respeitando-se os parcelamentos realizados com amparo no dispositivo até a concessão da medida cautelar na ADI 2356 em 25/11/2010. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Deixa aquele like, curte, compartilha para eu saber que você está gostando. Deixa também a palavra da sorte, que eu já falei, para eu saber se você estava atento durante toda essa explicação. E por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.